Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então para mais uma videoaula de hoje. Hoje, dia 22 de outubro, iremos fazer as atividades de História, Ciências e Geografia, tá bom? Vamos iniciar então com o livro de História, mas peguem os livros, dá uma pausa no vídeo, peguem o estojo para fazer as atividades, tá? Vamos iniciar com o livro de História, na página 54 e 55. Lembrando que semana passada iniciamos esse capítulo, né, que é a formação das cidades, como que forma, como que surge, e aprendemos sobre a cidade de Salvador, né, como que ela era alguns anos atrás, né, muitos anos atrás e hoje em dia, as mudanças que acontecem não só na cidade de Salvador, mas em todas as cidades do mundo, né, de acordo com o tempo, ela passa por transformações. E hoje a gente vai aprender como é que de fato nasce ou surgem as cidades. Estou aqui na página 54 e tem aqui o texto O Nascimento da Cidade. Em sua opinião, como as cidades são formadas? Como que você acha que acontece, né? São pessoas que vão se juntando e vão crescendo, vão se desenvolvendo, né? Vão se reproduzindo e aumentando a sua quantidade. Todas elas crescem e desenvolvem do mesmo jeito? Não, né? Tem cidades que são pequenas, mais pequenininhas, cidades que são grandes. Então, cada cidade tem a sua forma de desenvolver. Aqui nesse primeiro parágrafo aqui, antes de iniciar o texto, fala que as primeiras cidades surgiram há mais de 10 mil anos atrás, né? Faz muito tempo que iniciou as cidades. E como que elas foram formadas, né? Que fala que foi através de pequenos grupos humanos que se fixaram em uma região, ou seja, se concentraram, ficaram em uma determinada região, ou seja, deixaram de ser nômades. Por quê? Porque os primeiros povos, a gente aprendeu no bimestre anterior, que eles se deslocavam, né? Atrás de comida, de água, de alimento para sobreviver. Mas quando eles passaram a se fixar num determinado local, aí sim começou a surgir as cidades. Com o passar do tempo, foi possível formar um estoque de alimentos, né, desses povos, estabelecer o comércio, né, eles começaram a vender, produzir alimentos e a vender ou a trocar, e assim foi estabelecendo um comércio fixo e a organização, a divisão de um trabalho em um mesmo espaço. Então, assim, eles foram se desenvolvendo, que hoje formou-se as cidades. Agora temos esse pequeno texto que diz que as cidades elas são diferentes. Por quê? Aí que começa a falar que existem cidades muito antigas, como algumas cidades europeias, por exemplo, Lisboa em Portugal. E aqui no livro traz, né, a foto de Lisboa, que fica no país Portugal, no ano, né, por volta do ano 1600, né, uma civilização bem antiga, e a gente consegue ver aqui através dessa pintura. E também tem cidades mais atuais, mais recentes, como as cidades americanas, e aqui no caso o livro deu o exemplo de Nova York, nos Estados Unidos. E no finalzinho daqui do texto já fala, né, que há pouco mais de 500 anos, quando os europeus vieram para a América não é só aqui no Brasil, que é a América do Sul, existe a América do Norte, a América Central, que concentra bastante países também, fala que quando os portugueses chegaram lá na América, eles já encontraram povos, aldeias ou cidades, né? Algumas delas ricas e organizadas, como essa cidade aqui chamada Tenochtitlan, né? Que é atualmente chamada de México. E aqui temos aqui uma cidade que ela é bem antiga, né? A cidade do México. E aqui temos uma foto dela atual, não da época de 2017, né? Uma civilização bem antiga. Agora eu estou aqui na página 55 e a gente vai ver como que foi a formação das primeiras cidades no Brasil. Então aqui no texto fala assim, nas terras que hoje formam o Brasil, os portugueses encontraram já, quando chegaram aqui, já encontraram indígenas que viviam em aldeias, vivendo de modo diferente daquele como que viviam os europeus, né? As primeiras cidades do Brasil surgiram anos após a chegada dos portugueses. Então, os portugueses chegaram aqui, né, por volta de 1500, e as cidades começaram a surgir anos depois. Inicialmente, essas cidades se localizavam próximo do litoral, depois começaram a se formar no interior do território. Ou seja, é importante saber o que é litoral, a praia, né, o mar. Então, as primeiras cidades que surgiram no Brasil foram as cidades que têm praia, as cidades que ficam perto do mar, da praia. Ok? Por quê? Porque fazendo uma cidade perto da praia, fica mais fácil de transportar alimentos, né? De se transportar para os outros lugares através dos barcos, através dos navios. Por isso que as primeiras cidades brasileiras se fixaram, se formaram nos litorais brasileiros. Aí depois, né, com o longo do tempo, as cidades começaram a surgir mais distantes das praias, como aqui, né, na cidade de Ranchari, que é bem distante da praia.
Vamos aqui no segundo parágrafo do texto. As primeiras vilas e cidades brasileiras se formaram no litoral, ó, porque as mercadorias produzidas no Brasil partiam dos portos, né, para serem vendidas lá na Europa. Então, eles faziam como esse deslocamento dessas mercadorias através do mar, do oceano. Por isso que ficava mais fácil as cidades começaram a surgir no litoral, que eram vendidas na Europa, essas mercadorias. Pelos portos também chegavam as mercadorias vindas de Portugal. E no finalzinho do texto fala assim, no último parágrafo: em locais estratégicos de vilas e cidades litorâneas, fortes eram construídos para facilitar a vigilância dos navios que ali chegavam e proteger a população. Então, o que é um forte? Aqui no livro a gente vai aprender mais adiante. Os fortes eram grandes construções, sabe, construídas em lugares altos, próximo à praia, tá? E vigilantes ficavam lá. Né? Por quê? Porque se caso chegasse algum invasor aqui no Brasil, eles estavam lá para defender as nossas terras, né? Os portugueses estavam lá para atacar, para que não viesse mais um invasor atacando o Brasil. Então eles construíam esses fortes, imagina grandes construções, prédios, imagina alguns prédios, claro, com um design mais antigo, mas construídos em lugares altos, em montes, para o quê? Para observar de longe quem está vindo, se caso vier algum ataque ao Brasil, eles estavam lá para defender. Alguns fortes têm até canhões históricos que existe até hoje no Brasil, e eles eram feitos para isso, para proteger o local, a cidade e a população. Depois temos aqui as atividades. Atividade 1 e 2. Atividade 1. Releia o primeiro parágrafo da página 54. Então, a gente vai lá na página 54, no primeiro parágrafo do texto. Vamos voltar lá. Temos aqui o primeiro parágrafo. As primeiras cidades da história da humanidade se desenvolveram há mais de 10 mil anos. Como que isso aconteceu? Aí vocês vão ler sozinhos. Depois vocês vão voltar lá na questão novamente, na página 55, que está perguntando assim, ó. Marca a alternativa que melhor descreve o assunto tratado nele. Então, o que fala naquele parágrafo na página 54? Como era o mundo há 10 mil anos? Como os seres humanos permaneceram nômades? O que é nômade? Mudar de lugar para lugar. Eles permaneceram nômades ou eles se fixaram em locais? E terceira alternativa, esse parágrafo fala sobre as condições que favorecem o surgimento das primeiras cidades. Então, pensa e faz apenas um X na alternativa correta. Agora temos a atividade 2, leia a afirmativa. As cidades brasileiras que são mais antigas que Lisboa, em Portugal. Então, olha lá a cidade de Lisboa, né, que surgiu por volta de 1600. Já havia cidade no ano de 1600. Grande, voltando na página anterior, vocês podem ver, né? Será que existe cidade brasileira mais antiga que a cidade de Lisboa? Quando que as cidades brasileiras começaram a surgir no Brasil? Por volta de que ano? E quando que existiam as primeiras cidades de Lisboa? Então, dá para pensar, imaginar, quem são as cidades mais antigas? Cidades de Portugal ou as cidades do Brasil? Aí vocês escrevam aqui, de acordo com a opinião e o entendimento de vocês, se essa afirmação aqui é verdadeira e é falsa e o porquê. Tá? Então, assim, finalizamos então as explicações de história. Agora vocês vão pausar, fazer as atividades e vão pegar o livro de ciências, tá bom? E vão abrir o livro lá na página 70 e 71. Pessoal, estou aqui na página 70 de ciências agora, tá? Semana retrasada, na verdade, aprendemos um novo capítulo, que são as plantas, e como que é o surgimento das plantas, e a gente aprendeu sobre o ciclo de vida da planta, né? Ela nasce através da sementinha, a sementinha vai germinar quando ela tem um solo propício, com sais minerais, com água, com o sol, com o ar. Então, esses elementos que vai fazer com que elas cresça e se reproduza. Então, a sementinha que está na terra, tendo esses alimentos, ela vai germinar, né? Ela vai crescendo, vai se desenvolvendo em árvore, ou dependendo da planta, né? Vai dar flores, vai dar frutos, esses frutos vão conter algumas sementinhas, que vai surgir, através dela, umas novas plantas. Tá? Então, a gente aprendeu sobre o ciclo de vida das plantas. Agora, hoje, a gente vai aprender sobre os grupos de plantas. Por quê? Porque existem plantas que não dão sementes. E existem plantas que dão sementes, existem outros tipos de plantas também, então a gente vai aprender um pouquinho sobre elas, tá? Então, os grupos de plantas, como vimos, a maior parte das plantas pode produzir sementes em algum momento da vida. Alguns exemplos são a laranjeira, que a gente aprendeu,
a paineira, a araucária e o coqueiro. Então, são alguns exemplos de plantas que produzem sementes, é claro que tem várias outras. Algumas, porém, não produzem sementes, são nem todas as plantas produzem semente, que é o caso das samambaias, aquelas folhagens bonitas, né? Que tem as samambaias, logo a gente vai ver uma imagem dela. Segundo esse critério, as plantas se dividem em dois grupos, então, descrito a seguir. Então, vamos ver aqui as plantas sem sementes, que a gente vai aprender primeiramente, e depois as plantas com sementes. Temos aqui dois exemplos de plantas sem sementes, tá? A primeira é o musgo, podem crescer sobre rochas úmidas. Parece aquele lodo que fica perto das rochas, perto de pedras, que faz com que as rochas, pedras, o chão fique mais escorregadio. Aquilo lá é uma plantinha que nasce no interior dessas rochas, por isso que fica mais escorregadinho. Esses são os musgos e eles não têm sementes. E embaixo temos aqui as samambaias, né? Essas folhagens bonitas que tem a samambaia. Então, essas folhas, nessas folhagens, não produzem sementes também. Vamos ver o que diz no texto. Nesse grupo estão as plantas que não produzem sementes, nem flor e nem fruto, como as samambaias, as samambaiaços, as avencas e os musgos, são alguns exemplos. Os musgos são plantas muito pequenas, encontradas em locais úmidos. Eles podem crescer sobre o solo, as rochas ou os troncos de árvores. Já as samambaias e as avencas vivem geralmente em locais frescos e sombreados, né, onde há sombra. Muitas samambaias têm folhas grandes e delicadas e caule rasteiro, né? Ou seja, eles são mais próximos ao chão. Ou seja, cresce próximo ao solo. Então, aqui, primeiro grupo, né, de plantas que não produz semente. Agora, a gente vai ver mais plantas que produzem semente, porque a gente já aprendeu sobre as laranjeiras, agora a gente vai aprender mais sobre as plantas com sementes. A gente já consegue ver aqui na imagem que trouxeram de exemplo um abacate. O abacate, né, o abacateiro, são árvores que dão o fruto, né? Podemos aqui o fruto. E dentro do fruto, no meio do fruto, há o quê? A semente. Que a gente tem costume de chamar de caroço, né? O caroço do abacate, bem grandão. Só que na verdade é uma semente. Se eu plantar e o solo estiver em condições, essa semente vai germinar e vai dar uma nova planta que é o abacateiro. Então, plantas com sementes. Nesse grupo estão as plantas que podem produzir sementes. Algumas produzem também flores e frutos. Existe uma variedade imensa de plantas que podem produzir semente. Por exemplo, os coqueiros, agramo, feijoeiros, pinheiros e as goiabeiras, por exemplo, estão nesse grupo, ainda que sejam muito diferentes entre si. Na página 71, existe um grupo de plantas que vai falar aqui que são as sementes nuas. Elas produzem sementes, mas não têm o fruto, tá? Então, está escrito assim, existem plantas que produzem sementes, mas não desenvolvem frutos. Quais são os exemplos dessas plantas? Pinheiros, ciprestes, quicas e alcárias são exemplos desse tipo de planta. Como as sementes não são envolvidas por um fruto, que nem o abacateiro, nem em volta da semente tem o quê? O fruto do abacate. Nesses casos, não há o fruto. Dizemos que essas plantas apresentam sementes nuas. As sementes da alcária são os pinhões, unidos e presos uns aos outros, e os pinhões formam a estrutura chamada pinha. Não existe fruto ao redor dos pinhões. Então, vamos analisar aqui a imagem. Vemos aqui, então, na primeira imagem, né, a árvore, que é a araucária, né, ou o pinheiro do Paraná, e ela produz o pinhão. O pinhão é a semente que ela produz, tá? E a gente consegue ver aqui o pinhão, tá? É o conjunto, então, o conjunto de pinhões forma uma pinha. Então, temos aqui os pinhões, né, que o conjunto deles formando uma pinha, que é um conjunto do quê? Conjunto de sementes que não são envolvidas por frutos. Ou seja, não é comestível. E aqui mais um exemplo de plantas, né? Aqui são as quicas e elas produzem sementinhas pequenininhas, mas essas sementes não produzem frutos. Então, são chamadas o quê? De nuas, né? Sementes nuas. Agora vamos aqui para a atividade 1. E ela está escrito que vocês devem observar muito atentamente essa imagem, ó. Observe a cena e identifique nessa ilustração as plantas que você conhece. Depois escreva no caderno o nome da planta que não tem sementes. Então, primeiro vocês vão escrever as plantas que vocês conhecem, tá? Vocês não são obrigados a escrever tudo que está aqui, crianças. Vocês vão escrever o que vocês estão vendo, né? Temos aqui, ó, essas plantas rasteiras perto da árvore. Que plantas são essas? Aqui mais ao redor, linda, né? Essas plantas muito famosa, muito conhecida. Então, vocês vão escrever. Olha aqui, pendurada aqui na área da casa. A gente conversou sobre essa planta na página 70, né? Se vocês conhecerem e identificar, vocês vão escrever o nome dela também.
Temos aqui, ó, muito conhecido também, a gente falou sobre esse fruto também com semente na página anterior, e mais lá a fundo existem esse pé com esses frutos, parece um abacateiro, mas não é um abacateiro, tá? Vocês têm que identificar qual que é, se vocês conseguirem, vocês escrevam. Eu mesmo tenho um pé desse aqui na minha casa, desse fruto. Então, o que vocês conseguirem identificar, porque vocês conhecem, vocês vão lá no caderninho de vocês, vão escrever a data de hoje, né, dia 22/10, Ciências, página 71, atividade 1, e colocar a resposta. Vocês vão colocando os nomes de todas as plantas que vocês conhecem nessa imagem. Depois que vocês escreverem, vocês vão pular uma linha e vão escrever o nome da planta que não tem sementes. Então, aqui o livro não falou o nome das plantas, falou o nome da planta, ou seja, é uma planta só. Então, uma planta aqui nessa imagem não tem semente, a gente aprendeu também na página anterior sobre essa planta que ela não produz semente, tá? Aqui no desenho, tá? Então, reflitam, façam uma atividade e não esqueçam de enviar a foto para mim, tá? Pausa o vídeo, faz as atividades, que agora a gente vai para o último livro, né? Que é o livro de Geografia, na página 38 e na página 39. Pessoal, agora eu estou aqui na página 38 do livro de Geografia, tá bom? O que a gente aprendeu na semana retrasada, né? Sobre os tipos de vegetação aqui no Brasil. A gente aprendeu sobre as florestas. O que são as florestas? São um ambiente, né? A paisagem é composta por várias árvores grandes, frondosas, com bastante folhagem, que a gente não consegue nem enxergar o seu interior. Por quê? Porque as árvores ficam sempre próximas umas das outras. Depois, a gente aprendeu sobre o cerrado, que é um outro tipo de vegetação aqui no Brasil e no mundo também. O cerrado é totalmente diferente da floresta. Enquanto a floresta tem várias árvores, umas próximas às outras com bastante folhagem, o cerrado tem apenas uma árvore ou outra bem distante da outra, ou seja, não há árvores com folhagens, né? E existe bastante mato, grama no solo, mato rasteiro. Então, essa que compõe, vocês voltar lá na página 37, vocês vão poder relembrar esses dois tipos de vegetação. Hoje a gente vai aprender sobre mais um tipo de vegetação, que é a caatinga, tá bom? Aqui no início da página 38. Então, vamos aprender? Então, o que é a caatinga? Vocês já ouviram falar? Aqui no texto fala que é uma formação vegetal que ocorre nas áreas mais secas do Brasil. Ou seja, um lugar que não chove muito, que chove muito, muito pouco, ela não tem folhagem igual a floresta, porque para formar uma floresta precisa de um ambiente bastante úmido. E não tem o cerrado, porque o cerrado tem a sua característica própria, com vegetação rasteira, e aqui na caatinga tem algumas plantas que até características apenas da caatinga, né? São plantas que nascem, que se reproduzem em ambiente muito seco, ou seja, que chove, que quase não chove. A palavra caatinga significa vegetação clara. Então, ela não é aquele verde, né, bem verdinho, bonitinho. Vamos ver o que está escrito aqui. Devido à sua aparência no período seco, né, uma aparência mais desbotada do que o verde da floresta, por exemplo. Essa vegetação se caracteriza pela presença de capins e árvores de pequeno e médio porte. Ou seja, a caatinga tem um pouco de capim na sua vegetação e árvores de pequeno porte são árvores pequenas. Outras plantas comuns na caatinga, que fica nos lugares secos do Brasil, por exemplo, no sertão brasileiro, ó, cactos, como o xique-xique, são comuns. Então, os cactos, eles são naturais da onde? Do sertão brasileiro, da caatinga, tá? Que é um tipo de vegetação na parte mais seca. Então, aqui na imagem temos, né, o exemplo. Vamos observar aqui. Nestas imagens mostram, né, a vegetação da caatinga e tem alguns cactos aqui também, tá? Que é o xique-xique. As duas imagens é o mesmo local, só que a primeira imagem é um local no período de seca, quando não houve chuva. Então, existe menos folhagens, as folhas não estão tão verdes, então dá característica nessa paisagem. Na outra imagem, que é do mesmo local, né, as folhas já estão mais verdes, há mais folhagens. Por que será? Porque aqui é um período de chuva, então muda, né, a coloração e o aspecto da imagem, das plantas, da vegetação. Essa foto foi tirada na cidade de São Lourenço, no estado do Piauí, que fica lá no sertão do brasileiro, tá? Essa foto foi tirada em 2015. E logo abaixo temos uma pequena atividade, né? Cada frase abaixo se refere a um tipo de vegetação.
Leia as frases e pinte os quadrinhos de acordo com a orientação. Então, vamos lá. O que a gente aprendeu sobre as florestas? Já expliquei para você na semana retrasada e estou explicando agora. Sobre o cerrado, nem expliquei semana passada, relembrei vocês agora e vocês podem voltar na página anterior para poder lembrar. E terceiro, a caatinga que aprendemos hoje. Cada uma tem sua característica diferente, tá? E aqui temos 3 opções diferentes. Vocês vão ler as 3 opções. Por exemplo, a primeira ocorre nas áreas mais secas do Brasil. Apresenta capim, árvores de pequeno porte e cacto. Então, está se referindo a qual tipo de vegetação? Então, vocês vão pintar de acordo com a legenda, né? Se for floresta, vocês vão pintar de verde. Se for cerrado, vocês vão pintar de laranja. Se for na caatinga, essa cor clara, vocês podem estar pintando de amarelo. Então, prestem bastante atenção para não errar. Qualquer dúvida, pede ajuda a um adulto ou conversa comigo no particular. E leia cada uma dessas descrições, desses tópicos atentamente, para vocês pintar aqui o quadradinho em branco de acordo com a vegetação correspondente. Após vocês fazerem essa atividade que é bem rápida, vou dar uma atividade extra para vocês e eu quero foto, tá bom? Vale como nota de atividade. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão abrir o caderno de vocês, vão escrever Geografia, página 38. E vão escrever assim, vegetações, tá? E vocês vão desenhar para mim. Vocês vão escrever, né? Floresta, cerrado e caatinga. E vão desenhar para mim no caderno a floresta, como que é a floresta com as suas árvores, né? O cerrado, que tem poucas árvores e mais gramado, né, alto, e a caatinga, de acordo com o que a gente aprendeu hoje, as suas características. Desenhe os 3 tipos de vegetação, pode ser um desenho pequeno, se vocês puderem pintar, pinte, né, para ficar mais nítido a imagem, e enviem a foto para mim, para vocês aprenderem, né, compreenderem, memorizarem os tipos de vegetação que mais temos aqui predominante no Brasil e também temos no mundo. Tá bom? Então, temos 2 atividades de geografia para fazer. Qualquer dúvida, vocês me procurem, tá? Assista o vídeo e aguardo as atividades de vocês. Beijos e bom estudo a todos!